Educação inovadora Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Nesta edição de Learning World, debruçamos-nos sobre o impacto das catástrofes naturais nas crianças em idade escolar. Em algumas das áreas afetadas, os professores estão a tirar ensinamentos das experiências traumáticas, despertando consciências sobre a gestão dos acontecimentos, ensinando os alunos a compreender melhor o meio envolvente e ajudando-os a superar a tragédia. Junte-se a nós no Japão, Quênia e Itália. Depois da tragédia de Fukushima, a contaminação nuclear tornou-se parte integrante do cotidiano de muitas famílias japonesas. Nas escolas, alerta-se para a forma de contornar os perigos da radiação. Mas fazê-lo sem despertar o trauma não é fácil. Ora, vejamos. A cidade de Minamisoma dista a cerca de 20 km da central nuclear de Fukushima. Os níveis de radiação continuam elevados, 0,4 microsieverts por hora, um nível considerado seguro pelo governo. As crianças do jardim de infância local aprendem as primeiras manobras a adotar em caso de emergência. Trabalhamos para apoiar a vida das pessoas. Têm de trabalhar e a função dos professores é tomar conta das crianças e fazê-las sentir-se seguras. Para nós é realmente importante. Os pais têm acesso a bastante informação sobre os problemas da radioatividade através dos média. As crianças, por outro lado, são bombardeadas por fatos muitas vezes ainda incompreensíveis. Se nos fazem perguntas, respondemos. Falamos sobre o perigo e o medo. Quando atingem os 5 anos de idade, começam a entender, mas no jardim de infância não lhes ensinamos detalhes sobre a radiação. Outros professores julgam que, para evitar confusões, as crianças devem perceber claramente o que é a radiação e quais os perigos associados. Mostrei uma vez o contador Geiger e disse-lhes que o melhor é nunca utilizá-lo. Esperei por uma reação e eles interessaram-se. Expliquei-lhes de maneira simples como funcionava. Disse-lhes que era difícil também para os adultos. A radioatividade é assustadora. Entra para o corpo. Ataca o DNA. E altera-o. Percebem? As crianças de Minamisoma vivem aquela que será talvez a experiência mais difícil das suas vidas. Os professores contribuem para edificar as bases de uma memória que as ajudará a compreender o passado. No Quênia, a seca afetou a vida de muitas pessoas. Gente como Ali Omar, que se viu obrigado a deslocar em várias ocasiões, juntamente com a família, para poder sobreviver. Para ele, a escola é o alicerce de um futuro melhor. A seca não poupa nada nem ninguém no Quênia. Em nome da sobrevivência, muitos rumam a outras paragens. Chamo-me Ali Youssef Omar, tenho 16 anos e sou do Quênia. Por causa da seca, a minha família e muitas outras pessoas tiveram de deslocar-se. Ali e a família vivem num acampamento improvisado juntamente com outras vítimas da seca. Grande parte chegou há poucos meses na esperança de escapar a uma situação de emergência. Na bagagem trouxeram o pouco gado que sobreviveu. São as últimas cabras que temos, apenas 3. Antes da seca tínhamos mais de 200. Na esperança de salvar o gado que resta, Ali e uma das irmãs mais novas não tiveram outra alternativa senão alimentar os animais com partes de caixas de cartão encontradas no nordeste do país.
As condições de vida são infernais, alimentamos-nos a papas. A minha família está faminta, mas não há nada que possa fazer contra isso. Esta é a casa onde vivo, com a minha mãe e 5 irmãos e irmãs. Há algum tempo, Ali foi para a cidade para continuar os estudos na esperança de encontrar mais tarde um emprego que o ajude a apoiar a família. Agora é o responsável pela mãe, irmãos e irmãs. Estudar nestas circunstâncias é um grande desafio. Na tenda familiar faz os trabalhos de casa com a ajuda de uma lanterna. Mesmo assim, conseguiu bons resultados. Gosto mais das ciências e da matemática porque, independentemente do que se fizer, são áreas mais úteis para encontrar emprego. Antes a minha família podia pagar as propinas, agora não sabemos onde encontrar dinheiro para continuar a fazê-lo. De acordo com as Nações Unidas, a seca atinge atualmente cerca de 12 milhões de pessoas no Corno de África. As inundações na Ligúria, em Itália, motivaram alguns professores de ciências a investigar as causas da catástrofe. Em conjunto com os alunos, desenvolveram experiências de laboratório e no terreno, uma forma lúdica de falar sobre o meio envolvente e sobre como prevenir tragédias. Em outubro, a costa liguriana entre Génova e La Spezia foi atingida por inundações que destruíram cidades inteiras e devastaram áreas emblemáticas como o Cinque Terre. A morfologia destes terrenos, património da humanidade da Unesco, foi irremediavelmente alterada. 5 meses depois, na escola secundária Ubaldo Mazzini, em La Spezia, os alunos participam num curso de ciência experimental para perceberem aprofundadamente o impacto das inundações na região e as causas da catástrofe. A memória desses dias ainda está bem presente, até porque entre as vítimas mortais conta-se uma professora da escola. Uma das professoras morreu. Vivia aqui no centro de La Spezia, regressava de Génova com o marido. Pararam em Brugnato e foram atingidos por uma inundação. O marido sobreviveu, mas ela desapareceu. Uma semana depois o corpo foi encontrado. Aos comandos do professor Roberto Antiga, os alunos aprendem como analisar a estrutura do solo, textura, permeabilidade e pH. As amostras são recolhidas em pesquisas nas áreas envolventes. O projeto é uma nova forma de ensinar ciência. Baseia-se em atividades de laboratório, mas, tal como a teoria, também temos a prática. O projeto segue as diretrizes de um programa concebido pelo Gabinete Regional dependente do Ministério da Educação. Borghetto di Vara, perto de La Spezia, foi uma das áreas mais atingidas pelas inundações. Grande parte das vítimas, 17 no total, vivia nesta localidade. A geografia acidentada da costa, com pouca vegetação para evitar os deslizamentos de terra, dificulta a recolha de amostras, principalmente quando chove. Para minimizar o impacto dos desastres naturais no futuro, é importante ensinar as gerações mais novas. Neste caso, pelo menos, o trabalho parece eficaz. No futuro gostaria de trabalhar em algo relacionado com o ambiente. Vou estudar para ser investigador, para trabalhar de perto com o meio ambiente. Não muito longe de Borghetto di Vara, o polémico projeto de construção para a área atingida pelas inundações. Esta área deveria ser um centro comercial, com um grande projeto de construção. Mas por que querem construí-lo sendo um lugar de alto risco? Boa pergunta. Agora está claro, verificaram que há um risco, podemos dizer, usando um método experimental. Por isso vão provavelmente pensar 2 vezes. Apesar das inundações terem mostrado o perigo oculto nesta área, a construção do centro comercial foi apenas temporariamente suspensa. E, ao que parece, há ainda muito que aprender.
E para terminar, as reações sobre a nossa edição especial dedicada à Rússia. Alguns telespectadores consideram que as escolas vocacionais poderiam dar oportunidades aos alunos que não têm sucesso no ensino superior. É tudo nesta edição do Learning World. Temos encontro marcado para a semana. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.